A Assembleia aprova por unanimidade o fim do voto secreto em todas as matérias legislativas. Lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual também recebem aprovação em plenário. E na edição do Alean Notícias de hoje você também vai ver os principais fatos da semana no Parlamento Estadual. A Assembleia também aprova a mensagem do Executivo que concede incentivos fiscais no IPVA do transporte coletivo de Manaus. O Poder Legislativo cria comissões antidrogas e de revisão territorial dos municípios do Amazonas. Protestos pacíficos tomam conta da cidade e na Assembleia, manifestantes expõem as reivindicações aos deputados. Câmara Municipal de Humaitá adere às ações do Centro de Cooperação Técnica do Interior e o Estado de Roraima também quer firmar parceria. E ainda, presidente da Casa, deputado Josué Neto e demais parlamentares fazem balanço do primeiro semestre do ano. A Assembleia do Amazonas dá mais um passo na transparência com a sociedade e torna público o voto dos deputados da Casa. Ao comentar a matéria, o presidente da Alean, deputado Josué Neto, destacou o ganho social com o fim do voto secreto. Voto secreto. A extinção do voto secreto é algo que já vinha sido discutido na Casa há bastante tempo, principalmente por uma decisão que foi tomada pela Câmara Municipal de Manaus em 2005. Alguns estados brasileiros já decidiram pela extinção do voto secreto, cerca de 7 estados. O Amazonas está sendo o 8º estado que decide pela extinção do voto secreto. Esta discussão é uma discussão que já está há mais de 2 anos na Casa e que, desde o começo, nós tínhamos já a adesão da maioria dos deputados na questão da extinção do voto secreto. LDO. Ouvi discursos aí do deputado Luiz Castro de que, pelo menos nesses últimos 16 anos, período que ele já está trabalhando aqui na Casa, nunca uma matéria, uma emenda da LDO oriunda de um colega de oposição fora aprovada. E nós aprovamos hoje, mostrando mais uma vez que a Casa está extremamente democrática, respeitosa com os colegas de oposição, abrindo diálogo. Abrimos, inclusive, destaque para emendas de colegas de votação. Outro fato histórico, quer dizer, hoje nós resolvemos realmente tomar algumas atitudes que nunca aconteceram na história da política do Amazonas. Esforço concentrado. Nós não deixamos para a última hora. Nós sabíamos logo lá no início de fevereiro que nós tínhamos cerca de 300 projetos pendentes. Desde fevereiro nós estamos mantendo um cronograma de pauta extensa. Essa deve ser a 5ª ou a 6ª pauta extensa nesses 5 meses e meio, portanto uma pauta extensa por mês, numa média, e que os projetos que estão sendo votados aqui são projetos de alguma forma beneficiam a sociedade, Então, alguns projetos dos colegas de situação extremamente importantes, PECs que estão sendo aprovadas. Abrimos de uma forma muito ampla todos os projetos governamentais onde foi debatido, onde recebemos secretários participaram de reuniões na comissão, as reuniões que deliberariam matérias importantes, como é o caso da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, que aconteceu realmente física com a participação de todos os deputados, todos foram convidados, convocados de portas abertas, que aconteceu, que foi registrado. Quer dizer, é um novo momento que a Casa vive e que a gente vem tentando dialogar para que continue nesse clima democrático. E já em plenário, os parlamentares aprovaram projetos importantes de interesse do Executivo Estadual. As contas do governador, o plano plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias foram as primeiras matérias apreciadas na sessão parlamentar. Pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhada pelo Executivo Estadual à análise e aprovação do Parlamento, recebeu emendas. 4 alterações de autoria dos deputados Luiz Castro, do PPS, Marcelo Ramos, do PSD e José Ricardo, do PT, foram admitidas pela Comissão de Orçamento e Finanças e aprovadas na votação em plenário.
Uma delas prevê recursos para o desenvolvimento da economia solidária e apoio ao micro e pequeno empresário, cooperativas e outras formas associativas de produção, estimulando o empreendedorismo. Outra emenda, de autoria coletiva dos 3 oposicionistas, garante a regularização para o transporte hidroviário, por meio de projeto de lei amplamente debatido com as entidades ligadas ao segmento. O deputado Marcelo Ramos avaliou a decisão como histórica e vanguardista. No momento em que a Assembleia aprova emendas, como eu disse, ainda que num passo tímido, mas aprova emendas importantes apresentadas por deputados de oposição, simboliza que nós temos aqui nesta casa um sinal para a sociedade de independência e de autonomia do Poder Legislativo em relação ao Poder Executivo. Aqui, na LDO, se tentou escrever as providências com as sugestões desta casa que possam trazer uma lei orçamentária, senhor presidente, que consiga, no ano de 2014, responder da forma mais firme e contundente possível aos anseios da nossa população. No início da sessão plenária, também foram aprovadas as contas do governador do estado, Omar Aziz, e o plano plurianual. Outras mensagens, oriundas de mensagem governamental, foram apreciadas durante a sessão. O transporte coletivo urbano de Manaus recebeu mais um incentivo governamental. Na votação desta quarta-feira, os deputados também aprovaram mensagem que concede benefícios no imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, aos concessionários. O projeto de lei oriundo de mensagem governamental de número 62 de 2013, que autoriza o Executivo Estadual a conceder remissão e isenção do IPVA aos veículos empregados na prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros em Manaus, foi aprovado no plenário Rui Araújo. O projeto vem ao encontro das reivindicações de movimentos populares em todo o Brasil, pela redução das tarifas de transporte coletivo urbano e foi amplamente debatida em plenário antes da aprovação unânime. O que nós vamos continuar brigando é para que as empresas de transporte coletivo tenham a consciência do que o Estado, do que o município está fazendo na redução do preço da tarifa, mas, sobretudo, tendo a isenção do IPVA essas empresas, que possa dar ao cidadão e à cidadã um tratamento devido, porque cada passageiro, na média de 800 mil passageiros que utilizam diariamente o transporte público, possam exatamente ter o seu tratamento devido como cliente. Além do IPVA, o governo do estado também apoia os prestadores de serviço desse segmento por meio de incentivos fiscais aos impostos de circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, incidentes sobre o combustível utilizado pelas empresas envolvidas no setor. Entre 2008 e 2012, o incentivo representou 130 milhões de reais. A tarifa de ônibus de Manaus chegou a ser tarifada R$ 3,10, mas foi reduzida para R$ 2,75. Estima-se que o sistema público de transporte de Manaus receba 1 milhão de usuários por dia, para um total de 1.500 veículos. E outra mensagem do Executivo que cria um fundo rotativo para escolas estaduais realizarem manutenção nos prédios também recebeu aprovação em plenário. O texto da matéria inclui as unidades do interior do Amazonas. Inicialmente devem ser liberados R$ 5 milhões, distribuídos conforme a quantidade de alunos de cada escola. O projeto foi aprovado por unanimidade na Casa. O texto da matéria prevê a liberação de recursos para as escolas da rede pública de ensino do estado do Amazonas realizarem trabalhos de manutenção nos prédios das instituições. De acordo com o presidente da Comissão de Educação da Casa, deputado Sidney Leite, o projeto prevê inicialmente um valor de pelo menos R$ 200 mensais para as escolas que tiverem mais de 1.000 alunos matriculados. Pelo menos R$ 5 milhões devem ser liberados na fase experimental. Será investido nessa fase inicial em torno de R$ 5 milhões que serão disponibilizados para a escola. E a origem desse recurso? A origem desse recurso é fonte 00 do governo do estado, que estará colocando nesse fundo para que os gestores da escola possam ter o mínimo de capacidade de mobilidade para gerir a sua escola. Há uma proposta com escola até 1.000 alunos de ter um piso de R$ 200 e mais um valor per capita aluno. As escolas acima de 1.000 alunos terão um valor per capita. As escolas beneficiadas serão todas as escolas
da rede estadual vinculada. Não é aquelas escolas conveniadas, são as escolas mantidas pela Secretaria de Estado de Educação, todas elas irão receber esse fundo rotativo. O fundo rotativo, ele permite que a escola tenha mecanismos para resolver mais rápido esses pequenos problemas. São as coisas pequenas do dia a dia, mas que incomodam e atrapalham muito o processo da educação. Então, o fundo rotativo joga uma parte de recursos para que a escola, junto com a comunidade escolar, gerencie isso diretamente dentro da escola. Sidney Leite afirmou que o fundo deve dar maior celeridade na resolução de problemas básicos de manutenção dos prédios. O secretário se comprometeu, primeiro, de dar treinamento e qualificação aos gestores para a aplicação desses recursos, tendo em vista que são recursos públicos. Segundo, que estes recursos levem em consideração a realidade das altas calhas de rio, como Alto Rio Negro, Alto Juruá, Purus, Alto Solimões e Médio Solimões, que têm valores praticados diferenciados dessa região que nós estamos, do Baixo, Médio Amazonas e aqui do entorno da cidade de Manaus. O outro é a preocupação que esse recurso possa ser cumulativo. A escola que não gastar esse dinheiro num mês, que esse dinheiro possa acumular e ela possa fazer pequenos reparos e investimentos que entender necessário. Atualmente, o consumo de drogas é um dos principais fatores de desestruturação das famílias brasileiras. Com o objetivo de contribuir para o combate ao consumo e ao tráfico, a Assembleia Legislativa aprovou a criação da Comissão Parlamentar Antidrogas. O projeto de lei foi apresentado pelo deputado estadual Arthur Bisneto. A maconha, a cocaína, o crack e agora o oxi. Essas são algumas das inúmeras substâncias ilícitas que, além de causar dependência, geram problemas não somente para quem utiliza, mas para toda a família. Diversos órgãos e entidades já se uniram para combater esse mal, por meio de criação de programas. A Assembleia Legislativa do Amazonas passa a fazer parte dessa luta com a aprovação pelos parlamentares do projeto de resolução legislativa que cria a Comissão de Políticas Antidrogas na Casa. Para o autor da proposta, deputado Arthur Bisneto, a nova pasta vai trazer benefícios para as famílias que têm problemas por conta das drogas. A Assembleia aprovou uma comissão importante, uma comissão que vai ajudar a desvendar e melhorar a questão das famílias, a questão dos usuários de drogas, que isso é uma epidemia, tanto na capital quanto no interior, das drogas lícitas e ilícitas, como crack, o oxi. Portanto, a Assembleia cumpre seu papel e a gente espera poder participar das discussões, mas trazer soluções efetivas para a população. O parlamentar destaca ainda que o fato do Amazonas estar na rota do tráfico de entorpecentes torna necessária a criação de mecanismos para o combate. Existe um cartel, existe uma situação que tem que ser desvendada. E eu não peço uma comissão que tenha poder de polícia, nós já temos a comissão de segurança, mas uma comissão que crie projetos, programas, participe de discussões em relação à questão desse problema que atinge as famílias. O projeto que cria a Comissão Antidrogas foi apresentada pelo parlamentar em 2012. E a Comissão de Revisão Territorial dos Municípios do Amazonas, de autoria do deputado Wilson Lisboa, também foi aprovada. A saúde pública preventiva e curativa tem sido alvo da atenção dos deputados estaduais. Na sessão plenária desta quarta-feira, vários projetos foram defendidos e aprovados. Da criança ao idoso, de ambos os gêneros, os cidadãos amazonenses foram alvos de projetos de lei que procuram levar saúde a todos da capital e do interior, inclusive em níveis pouco trabalhados pelo Sistema Único de Saúde. A deputada pelo PTB, Vera Castelo Branco, propôs a criação de uma política estadual de saúde do adolescente. Questões como as práticas de uma vida saudável, a prevenção à adicção e as doenças sexualmente transmissíveis são algumas diretrizes do programa. É necessário que nós, que temos uma responsabilidade com os nossos adolescentes, possamos trazer campanhas em que, quando ele sente algo que pode ser prejudicial no futuro ou mesmo no presente, ele já tem aquela mensagem de fazer a prevenção, de fazer o tratamento. Enfim, eu penso que é um dever do Estado cuidar do nosso adolescente. Conceição Sampaio, deputada pelo Partido Progressista, trouxe ao plenário a instituição de um programa de prevenção, controle e orientação da osteoporose. O deputado Vanderlei Dallas, pelo PMDB, pleiteou a obrigatoriedade de mercados e submercados disporem de setores específicos para produtos diet e light,
amplamente sinalizados. E o deputado Luiz Castro, pelo PPS, desenvolveu um projeto para a prevenção do câncer de pele, especificamente junto aos pescadores, pela exposição excessiva que eles têm aos raios solares. Além desses, o projeto de lei que dispõe sobre a vacinação de pessoa idosa e de pessoa com deficiência em domicílio ou entidades que lhes prestem assistência. A iniciativa é do deputado Chico Preto. Após aprovados, todos entrarão em vigor a partir da promulgação. E em mais de 5 horas de discussões, projetos relevantes à sociedade amazonense foram apreciados. Confira o quadro de outras leis que receberam a aprovação dos deputados. Entre os projetos aprovados, o que dispõe sobre a reserva de 5% das unidades habitacionais do Poder Público Estadual a pessoas com deficiência. A iniciativa é do deputado Marco Antônio Chico Preto. Também foram aprovados os projetos de lei do deputado Wanderley Dallas, que proíbe a comercialização e consumo de bebida alcoólica nos estádios de futebol e ginásios, e o que proíbe a entrada de pessoas alheias nas instituições de ensino sem identificação. Outra proposta é referente à concessão de descontos de livros didáticos para os profissionais do Magistério da Educação Estadual, proposta do deputado José Ricardo, e a que obriga os órgãos de defesa do consumidor a divulgar anualmente os fornecedores e prestadores de serviço cujas atuações tenham prejudicado consumidores, proposta também do deputado Wanderley Dallas. Representante do Tribunal de Contas do Estado expõe na Assembleia as ações que deverão ser realizadas pelo órgão junto aos municípios do interior para a efetiva aplicação da Lei da Transparência. A Lei da Transparência entrou em vigor no dia 27 de maio de 2009. A legislação estabeleceu prazos para os entes federativos criarem mecanismos para disponibilizar as informações das movimentações financeiras realizadas pelos governantes. O prazo para a implantação dos portais de transparência nos municípios com menos de 50 mil habitantes se encerrou no dia 27 de maio deste ano, e muitas localidades do Amazonas ainda não cumprem a legislação. Preocupados com a situação, os deputados Marcelo Ramos e José Ricardo propuseram uma sessão de tempo para dar ao Tribunal de Contas do Estado a oportunidade de explicar qual é a postura do órgão em relação ao descumprimento da lei. O não cumprimento da legislação gera consequências, como a suspensão dos repasses voluntários aos municípios. A principal sanção é a vedação de receber de transferências voluntárias, ou seja, os convênios. Essa é a sanção maior. E isso traz uma consequência altamente negativa, porque são os munícipes que vão deixar de contar com recursos, por exemplo, para fazer um calçamento de rua, para realizar um saneamento básico, para construir uma escola, para a compra de alguns medicamentos, quem sabe, ou equipamentos do hospital da cidade, enfim, ela é a principal penalizada. Agora, isso também, essa apuração de responsabilidade pode se dar no âmbito pessoal desses gestores. No âmbito do próprio Tribunal de Contas, como eu falei no início da fala, do início do meu depoimento, mediante denúncia de qualquer cidadão junto ao Tribunal de Contas, e no âmbito também judicial, com acionamento do Ministério Público do Estado ou da União, no caso de que a situação envolva recursos federais. O TCE pretende desenvolver ações junto às prefeituras e câmaras municipais para orientar o poder público em relação às ações necessárias para a implantação dos portais de transparência. O Tribunal de Contas, nós estamos adotando procedimentos no sentido de comparecer a essas comunas e fiscalizar a aplicação da Lei da Transparência. Ocorre que isso não é um processo fácil, não é da noite para o dia que você implanta um portal. Esse foi o objeto da minha fala. Uma vez que já está existindo uma mudança de paradigma, uma vez que a informação ela deixa de ser processada na capital para ser processada no interior. E aí que entra o papel do Tribunal de Contas e de nós, relatores, para orientar, mas não somente orientação de sala de aula, é orientar fazer, é orientar estabelecer cronograma de ações, de etapas, nesse processo. Mesmo com o prazo de implantação dos portais já esgotado, o Tribunal de Contas pretende priorizar as ações de orientação. A legislação prevê que as informações referentes às câmaras e às prefeituras deverão fazer parte de um sistema unificado e deverão estar disponíveis para consulta em até 24 horas úteis.
No Dia Nacional de Luta, movimentos sociais apresentam propostas na Assembleia. E mais, diante das fugas, parlamentares avaliam o sistema prisional do Estado. Essas e outras notícias da semana no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Dia de manifestações em Manaus. Centrais sindicais e movimentos estudantis realizaram diversos atos de protesto em várias regiões da capital nesta quinta-feira. A sede da Assembleia Legislativa foi o destino de parte dos manifestantes, que cobraram a votação de mais pautas positivas para o segundo semestre. Os líderes dos movimentos foram recebidos pelos parlamentares. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, propôs a criação de um cronograma de audiências públicas envolvendo cada setor. Trabalhadores da educação, saúde pública, agricultura e do polo industrial de Manaus se mobilizaram para parar as atividades nesta quinta-feira, dia 11. Munidos de cartazes e carros de som, as categorias se uniram em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas com o objetivo de levar cada pauta para ser discutida junto aos deputados estaduais. Para o petista José Ricardo, a manifestação é válida e o parlamento tem o dever de escutar o anseio popular. Eu acho que é importante a sociedade cobrando da classe política providência em relação às políticas públicas, que aqui se fala da segurança, melhorias na área da educação, questão da área da saúde, os trabalhadores reivindicando coisas básicas, como o plano de saúde, que é o caso dos professores. Então eu acho que é correto, adequado e tem que ser algo permanente, a pressão, porque senão a classe política não reage. A mobilização é nacional e foi convocada pelas centrais sindicais, liderada pela Força Sindical, com a adesão de 250 sindicatos. 40 horas semanais, fim do fator previdenciário, reforma agrária, mais dinheiro para a educação, mais dinheiro para a saúde, contra a precarização, a famosa terceirização, que precariza o trabalho e o trabalhador é muito prejudicado com isso. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas destacou o trabalho que a Comissão de Educação da Casa, presidida pelo deputado pelo DEM, Sidney Leite, tem feito na busca por melhorias pela categoria. A pauta do CITEAM inclui a regulamentação do plano de cargos, carreira e remuneração dos professores da rede pública de ensino. Estamos discutindo aí com a Comissão de Educação da Casa essas propostas, né? E quantas vezes for necessário, nós vamos estar aqui trazendo essa demanda, porque a gente sabe que não depende só do Executivo, depende também do Legislativo, principalmente no que diz respeito ao nosso plano de cargos, carreira e remuneração do Estado, que vai ser encaminhado a esta casa e nós vamos acompanhar de perto para que as nossas propostas, nossas emendas sejam atendidas. Na avaliação do deputado Sidney Leite, o parlamento deve traduzir o sentimento popular e intermediar as propostas com os demais poderes. Eu entendo que é uma pauta justa e que precisa ser negociada daquilo que é possível encaminhar nesse momento e daquilo que precisa de maior negociação. Entendendo que nem todas as reivindicações, ou grande parte delas, cabem aos deputados estaduais, mas sim ao Congresso Nacional. Mas isso não quer dizer que nós não possamos contribuir, intermediar e inclusive encaminhar para os partidos que têm representação nessa casa, bem como para a bancada federal que representa o Estado do Amazonas. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, se reuniu com os líderes de cada movimento. Josué propôs a realização de uma série de audiências públicas a serem realizadas no início das atividades parlamentares no segundo semestre. Cada segmento organizado terá um dia específico para discutir as propostas junto com o poder público. De que nós possamos, assim que voltarmos ao trabalho no início de agosto, para que promovamos um espaço para que os trabalhadores venham aqui, em cada sua categoria, em cada sua classe, de forma aberta, já convidando a imprensa, convidando os deputados federais, porque muitas das pautas aqui são de responsabilidade dos deputados federais, mas que a Casa não pode estar de virar de costas para isso.
A Assembleia tem que promover o debate. A proposta foi aceita pelos líderes dos movimentos populares e deverá ser articulada durante o recesso parlamentar. Enquanto fora da Assembleia Legislativa, produtores rurais do Amazonas se juntaram ao movimento, em plenário, o deputado Luiz Castro voltou a criticar a atuação do secretário estadual de Produção Rural, Heron Bezerra. O parlamentar ainda discursou sobre a denúncia que recebeu do Sindicato Rural do Sul do Amazonas. Na denúncia recebida pelo deputado do PPS, Luiz Castro, o presidente do Sindicato Rural do Amazonas, Sindisul, Carlos Roberto Cotti, diz estar passando por situação constrangedora. Isso porque o sindicato foi responsável pela realização da 15ª Exposição Agropecuária de Apoí no mês de agosto do ano passado. Segundo o presidente, o secretário da CEPRO se comprometeu na ajuda econômica de R$120 mil por meio de um convênio, mas o repasse do valor não foi feito. Agora ameaça processar uma promotora de justiça que o denuncia a CEPRO por conta de desvio de dinheiro público, que foi constatado pela equipe do Ministério Público, que não encontrou as estradas e não encontrou obras que constam no documento pago pela CEPRO. Agora temos mais uma denúncia de Apuí, de um compromisso que foi assumido pelo secretário Heron, junto aos produtores locais, para a realização da Exposição Agropecuária de Apuí o ano passado, e não foi cumprido, deixou as pessoas endividadas, são R$120 mil que o secretário Heron prometeu, garantiu esse repasse e não fez esse repasse. O democrata Sidney Leite cobrou mais investimentos para o setor primário. Eu defendo que nós tenhamos comprometido com o setor primário 2,5%. A outra coisa que eu defendo, uma ampla política de regularização fundiária. Nós não vamos ter crédito robusto para os pequenos produtores, para os agricultores e pecuaristas do nosso estado e criadores, se nós não tivermos a regularização fundiária. Fora da Assembleia Legislativa, produtores rurais se juntaram ao movimento nacional Greve Geral e também protestaram. Eles reivindicam um local fixo para a comercialização dos produtos, que atualmente é no Parque de Exposição Agropecuário Eurípides Ferreira Lins. No local será construído um hospital do estado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Josué Neto, recebeu na casa os líderes de todos os segmentos e disse que os produtores rurais terão prioridade na discussão da solução para esses problemas. Pelo que percebi, a que tem prioridade, né? Claro que todas têm prioridade, mas a questão dos produtores rurais realmente a gente lamenta a forma com que esses produtores têm as suas condições de trabalho. Então, se houver prioridade, pela minha sensibilidade, elejo como prioridade a participação de uma audiência pública voltada para os trabalhadores rurais que estão hoje aqui. As audiências públicas para o debate das reivindicações dos trabalhadores de todas as categorias devem ser realizadas na volta do recesso parlamentar, em agosto. Fugas e rebeliões no sistema prisional do Estado repercutiram em plenário e os parlamentares dividem opiniões. O deputado Chico Preto afirma que a revolta dos presos foi por conta do tratamento rígido adotado pelo Estado. Já José Ricardo acredita que a falha no sistema foi o principal motivo da rebelião. Cerca de 144 internos do Instituto Prisional Antônio Trindade fugiram durante a rebelião ocasionada na última terça-feira no presídio. Os detentos reclamavam das novas normas estabelecidas pelo secretário de Justiça, Wesley Aguiar, em reduzir a quantidade de alimentos levado pelos familiares e o procedimento dos policiais durante as revistas realizadas nas celas. O fato repercutiu na Assembleia Legislativa do Estado. O deputado pelo PSD, Marco Antônio Chico Preto, afirmou que o posicionamento da Secretaria de Justiça foi correto em manter a rigidez no tratamento com os presos. Para o parlamentar, é necessário ser ainda mais rigoroso, principalmente quando se trata de rebelião. Se há uma decisão dos presos de queimar colchões em represália à disciplina rígida, a instalação de bloqueadores de celular, que é uma medida de segurança para que exatamente não haja comunicação e dessa comunicação a confabulação de crimes e de outras atitudes criminosas, queimaram colchões, que durmam no chão a partir de agora. O que não dá é para que o governo inverta prioridades. Toda vez que tem rebelião, porque eu não gostei da disciplina, porque eu não gostei da revista, vou queimar, vou quebrar, que durmam no chão a partir de hoje, durante algum tempo.
O deputado José Ricardo criticou o sistema penitenciário e disse que a rebelião ocorreu por falhas na segurança. Ricardo lembrou o investimento de mais de R$1 bilhão feito pelo governo na área de segurança pública e que, apesar do investimento, não foi possível evitar a fuga em massa, considerada uma das maiores do estado. O governo do estado, na área da segurança, está gastando R$1 bilhão, que é a previsão do orçamento, para garantir segurança, para prender bandidos, mas o sistema penitenciário o Estado está negligenciando, não está investindo adequadamente e permitindo fugas como essa, a fuga em massa que nós tivemos, uma das maiores da história, né, do nosso Estado, com dezenas e dezenas de pessoas perigosas, né, de bandidos, de pessoas condenadas, e que estão soltos aí. Agora se vai gastar muito dinheiro para correr atrás, para tentar recapturar. Chico Preto defendeu a criação de uma vara especializada em crime organizado por parte do Judiciário. Para o parlamentar, a iniciativa vai viabilizar o julgamento dos processos de forma célere. E uma providência que me parece razoável e necessária é que o Poder Judiciário trate crime organizado de uma outra maneira. Hoje, processos relacionados ao crime organizado são julgados numa vara que não é especializada para a discussão e enfrentamento dessas questões. Outros estados brasileiros, Pernambuco, salvo melhor juízo, criou, no âmbito do seu Poder Judiciário, uma vara especializada para o julgamento e combate de crimes organizados, porque são complexos, são de difícil solução e não podem estar sendo tratados na regra geral de outra vara. Deputado Luiz Castro denuncia as dificuldades que os membros da CPI da pedofilia no Congresso Nacional sofreram em Coari para acolher os depoimentos dos suspeitos de envolvimento na rede de exploração sexual que seria comandada pelo atual prefeito. O deputado pelo PPS, Luiz Castro, acompanhou a ida da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o Brasil ao município de Coari. A CPI, presidida pela deputada federal Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, está apurando uma denúncia de envolvimento do prefeito do município, Adail Pinheiro, com uma rede de exploração sexual de menores. A denúncia mais recente contra Adail, de maio do ano passado, dá conta de que ele havia aliciado uma menina de 12 anos. O prefeito e mais 8 pessoas ligadas a ele não atenderam a convocação da CPI para depor. De acordo com o deputado Luiz Castro, essa ausência pode ser considerada culpa, além de ser uma confissão do envolvimento com o caso. O prefeito fugiu da cidade, inventou um motivo de saúde que não estava previsto. Os acusados todos fugiram para não ter que responder, não ter que depor. E mesmo com medo, várias pessoas foram depor, inclusive comprovando que esse cidadão, se é possível chamá-lo de cidadão do ponto de vista ético, continuou praticando a pedofilia mesmo depois do processo concluído pela Polícia Federal em 2007, que até hoje a Justiça não julgou. E a fuga dessas pessoas representa a confissão de culpa, por não terem a coragem de negar as acusações que eles sabem que são verdadeiras. São comprovadas com provas judicializadas que a Polícia Federal obteve em 2006, em 2007 e 2008. Não há que negar. Basta julgar o processo, basta o Tribunal de Justiça aqui julgar o processo, que ele vai ser condenado por pedofilia. Os deputados chegaram a Coari escoltados pela Polícia Federal. Durante a coleta dos depoimentos, cerca de 3.000 pessoas protestaram contra a presença dos membros da CPI. A CPI ouviu 10 pessoas que teriam confirmado à comissão a prática de exploração sexual no município. Luiz Castro disse que a denúncia sobre o caso foi ele quem levou ao conhecimento dos membros da comissão. Luiz Castro disse ainda que o atual prefeito utilizou vários secretários do município para atrapalhar a investigação. O prefeito liberou por 2 dias todos os funcionários dos hospitais, das escolas, da limpeza pública, dos cargos comissionados, para ficarem em frente ao local da reunião e criarem constrangimento, ameaças e pressões contra as pessoas que fossem depor em relação às denúncias de pedofilia do senhor Adail e do grupo que o cerca. A presidente da CPI disse que vai pedir apoio do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para dar maior celeridade no julgamento do processo de 2008 contra Adail Pinheiro, acusado de chefiar a rede de exploração sexual de menores.
E o anúncio do governo federal da criação do programa Mais Médicos, que tem o objetivo de aumentar o número desses profissionais na rede pública de saúde, foi criticado e teve diferentes interpretações entre os parlamentares do Amazonas. O programa permite a contratação de profissionais estrangeiros ou de brasileiros que se formaram no exterior sem a necessidade de revalidação do diploma, fato que gerou ainda mais polêmica. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o ponto mais criticado do programa Mais Médicos do governo federal foi o aumento no tempo de graduação do curso de medicina. A medida prevê que as graduações tenham 2 anos a mais, passando de 6 para 8 anos a partir de 2015. O período vai significar um novo ciclo de formação em que os estudantes devem atuar no Sistema Único de Saúde. O democrata Sidney Leite levou o assunto a plenário e classificou como um serviço civil obrigatório a atuação dos estudantes no SUS prevista pela medida. O deputado salientou ainda que o país precisa da atuação de profissionais efetivamente formados e não de mais estudantes. Por que isso não trabalha nas outras áreas? Nós só temos falta de médico no interior brasileiro? No norte, no nordeste? Não. Nós temos falta de inúmeros profissionais, que vai desde o advogado ao engenheiro. Mas nem por isso está se dizendo que engenheiro e advogado vai ter que estudar mais 2 anos. Esse é um problema, este é um desafio. E o outro, esse médico, ele terá que ter uma presença nestes municípios, ele terá que ter uma presença como acadêmico e não como médico. Porque o que está se propondo pelo governo é o aumento do currículo, para ele passar mais 2 anos estudando, sair de 6 para 8 anos. Então ele não vai poder atuar efetivamente como médico. Já o deputado e médico Wilson Lisboa, do PCdoB, considera a medida como uma ofensa ao Estado democrático de direito. O Conselho Federal de Medicina estabelece que são 6 anos o curso de medicina. Depois de formado, bacharel em medicina, você está liberado para fazer aquilo que você quer. Ou você vai fazer clínica geral, médico da família, ou vai fazer residência e outra especialidade. No momento em que você obriga o camarada a fazer 2 anos a mais, lá no interior do estado, você está tirando dele o direito da opção e o direito de liberdade de expressão e de escolha. Certo? Por que existe essa briga toda? O problema é que não falta médico no Brasil. O problema é que o Brasil não paga bem os seus profissionais. Você, se fosse médico e fosse designado para ir para um município distante, longínquo da nossa cidade, você chegasse lá, não existisse uma UTI, não existisse um raio-x, não existisse um aparelho de ressuscitamento emergencial, você iria correr o risco de uma pessoa, um paciente, morrer na sua mão e você ser culpado por causa disso? Esse é que é o problema. Salário é importante. A gente tem uma dificuldade grande, a maioria dos prefeitos que contratam esses médicos que vão para o interior pagam direito o primeiro mês, pagam direito o segundo mês, mas do terceiro mês em diante, o médico passa a metade do tempo atendendo no hospital e outra metade do tempo correndo atrás do prefeito para receber. Os deputados Marcelo Ramos, Vicente Lopes e Chico Preto lembraram ainda o fato de o governo federal não ter colocado em pauta a emenda constitucional 29 que se encontra em tramitação no Congresso. Ela estabelece um percentual mínimo de investimento em saúde por parte da União. Estados e municípios já possuem essa porcentagem definida por lei. Para o líder do Partido dos Trabalhadores na Casa, deputado José Ricardo, o governo federal está trabalhando com medidas concretas e viáveis para sanar os principais problemas na área da saúde. José Ricardo considera natural que as entidades representativas dos profissionais se preocupem e queiram expor posicionamentos nas discussões. Por exemplo, na questão da estrutura de trabalho, das condições de trabalho dos médicos. Você tem que contratar um médico, pagar bem para o médico, mas onde ele trabalha também tem que ter boas condições. Embora o governo federal já anunciou que vai ampliar os recursos a serem repassados para estados e municípios para fazer investimentos nos hospitais, em equipamentos, na contratação de funcionário. Agora, tudo isso depende dos estados e municípios, que tem que fazer a sua parte. A presidenta Dilma, que é do Partido dos Trabalhadores, está fazendo a sua parte com muita coragem, enfrentando o problema e colocando essas propostas para discussão da sociedade. Outra iniciativa do governo federal é a criação de 11.447 vagas de graduação em medicina até 2017, em 117 municípios. Para a presidente Dilma Rousseff, a expansão desses postos de ensino permitirá diminuir a carência de médicos em regiões mais remotas.
Representantes do Sindicato dos Médicos do Amazonas estiveram na Assembleia Legislativa para discutir a importância da criação de uma carreira para a categoria no Estado. Uma proposta de emenda à Constituição que trata do assunto já tramita na Casa. Em reunião junto ao deputado estadual Luiz Castro, membros do Sindicato dos Médicos do Amazonas destacaram a necessidade da implantação de uma carreira de Estado para a categoria. O médico, após aprovado em concurso público, iniciaria os trabalhos no interior do estado. Com o passar dos anos, o profissional progrediria na carreira, até ser lotado na capital. A medida é defendida como uma alternativa para melhorar a saúde no interior do estado e tem o apoio do deputado Luiz Castro. Nós esperamos que essa PEC seja aprovada esse ano para a gente começar a ter no Amazonas uma resposta efetiva para a presença permanente, não é circunstancial, de médicos no interior, para a medicina se interiorizar de forma organizada, sistêmica e permanente. O sindicato irá realizar um estudo para demonstrar a quantidade real de médicos necessários para o interior do estado. Segundo a Secretaria de Saúde, um contingente de 3.400 médicos seria necessário para atender o interior, o que geraria uma enorme despesa para o estado. Mas o presidente do CIMEAN acredita que o número seja bem menor. Os números que se precisa de médicos para o nosso interior, que tem municípios, na grande maioria, com menos de 10 mil habitantes, não é tudo isso que foi proposto pelo secretário de Saúde, é um número bem menor e que eu acho que cabe dentro do orçamento do Estado. Os médicos também reivindicam melhorias nas condições de trabalho e maiores investimentos na área da saúde. Nós queremos uma melhora da saúde. É isso que nós estamos pedindo. Mas para melhorar a saúde, a gente precisa melhorar a infraestrutura, os insumos, né, as equipes. Médico apenas com o estetoscópio não faz milagre. Ele precisa de toda uma equipe e uma infraestrutura. E que a gente sabe que os nossos municípios não possuem. Off 4, 3, 2, 1. A proposta de emenda à Constituição que prevê a criação da carreira de médico no estado do Amazonas já tramita na ALEAM. A matéria foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e segue agora para uma comissão especial responsável por analisar emendas à Constituição. O deputado Chico Preto realizou audiência pública para discutir a atuação de bombeiros civis na comissão especial de avaliação criada na Corporação Militar. A entidade vai enviar ofício ao grupo de trabalho solicitando a adesão. A audiência pública foi realizada depois que os representantes do Sindicato dos Bombeiros Civis do Estado do Amazonas e da Delegacia Regional do Conselho Nacional de Bombeiros Civis solicitaram ao deputado Chico Preto, do PSD, o debate com o Corpo de Bombeiros. Dentro do Comando Geral do Corpo de Bombeiros existe a Comissão Especial de Avaliação, que é responsável pela produção de normas de prevenção e combate a incêndios. Atualmente é formada por 7 membros, com representantes do Conselho Regional de Engenharia, o CREA, a Prefeitura de Manaus por meio do Instituto de Planejamento Urbano e o Corpo de Bombeiros. Os bombeiros civis pedem a inclusão da categoria na comissão. A comissão é para criar parâmetros na segurança contra incêndio no Estado, ou seja, para cada medida de segurança tem que ter uma IT, ou seja, tem que ter uma IT para o extintor, para os hidrantes, para a mangueira, todo o serviço de segurança contra incêndio. A Delegacia Regional do Conselho Nacional de Bombeiros Civis vai encaminhar ofício ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros, solicitando a participação da categoria na comissão. Se passaram aí 11 anos, nós não temos legislação estadual de prevenção e combate a incêndio e pânico em edificações e áreas de risco. E o intuito do Conselho é entrar para somar, para criar essas ITs aí o mais rápido possível. O subcomandante do Corpo de Bombeiros do Amazonas disse que a solicitação vai ser avaliada e levada ao colegiado da comissão. A comissão está se reunindo, está sendo elaboradas as ITs e estão sendo discutidos todos os assuntos. Eles questionam a presença deles na comissão, mas o Corpo de Bombeiro não tem maioria na comissão. A votação é através do pessoal do CREA, da Prefeitura e do próprio bombeiro. Então nós estamos abertos, vamos receber as solicitações deles e analisarmos para ver a possibilidade de que seja incluído. Nós fizemos 2 recomendações ao Corpo de Bombeiros. Uma, que intensas sejam as reuniões da comissão, porquanto tem muitas matérias ali pendentes de posicionamento. E segundo, que o próprio comandante do Corpo de Bombeiros, que é o presidente da comissão, pudesse considerar a entrada em caráter permanente dos bombeiros civis, porquanto eles são profissionais capacitados, especialistas no assunto e que podem contribuir muito
no estado do Amazonas para o aperfeiçoamento e edição de instruções técnicas capazes de melhorar esse ambiente de segurança nas empresas, enfim, nos ambientes de um modo geral no estado do Amazonas. A audiência pública foi realizada no 4º andar da Assembleia Legislativa. O estado de Roraima quer firmar parceria com o Centro de Cooperação Técnica do Interior. E mais, parlamentares fecham o semestre com avaliação positiva. É o que você vai ver no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. No intuito de buscar soluções para os problemas de energia elétrica e telefonia móvel, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência no município de Apuí. Os deputados Josué Neto, Luiz Castro e Abdala Frache participaram das discussões e o presidente da casa sugeriu um acordo com o Estado do Pará para o compartilhamento da fibra ótica. A audiência pública foi realizada no plenário da Câmara Municipal, com a presença de 200 pessoas, que aproveitaram a oportunidade para reclamar das dificuldades na prestação de serviços pela telefonia móvel da operadora Vivo, única empresa a prestar atendimento à população de Apuí. Além disto, também foram citadas as dificuldades encontradas na instalação de transformadores e ampliação da rede de energia elétrica pela Amazonas Energia, através do programa Luz para Todos. O gerente regional da Vivo nos estados do Amazonas e Roraima, Vinícius Galo, e o diretor regional de abastecimento em operações da Amazonas Energia no Amazonas, Radir de Oliveira, eles disseram que as dificuldades enfrentadas pela população apuiense devem ser resolvidas, mas que precisam de recursos federais. Vivo tem a obrigatoriedade de cobrir 80% da sede do município e a gente hoje cobre até mais, a gente cobre 100% da sede do município. E a outra questão é a questão de internet. A internet, o meio que a gente tem disponível hoje, que é via satélite, não permite que a gente tenha uma velocidade de qualidade. Então, para isso, o município precisaria ter uma estrutura de fibra ótica ou de enlaces de rádio que fosse suficiente para trazer velocidade. Então, a solução seria isso, é se preparar para ter uma rede de fibra ótica, para ter o que é de melhor de internet para o município. Através dessas informações, o programa vai ampliar ainda muito mais o seu atendimento. E precisamos realmente ouvir mais a população para que a gente possa fazer a diferença no atendimento dessas famílias. Para o presidente da Câmara Municipal de Apuí, vereador Wagner Luiz da Silva, e o prefeito em exercício, Delmar José Rister, a iniciativa da Assembleia em realizar a audiência pública atende os anseios da população e coloca as duas partes frente a frente na busca de soluções. É através dessas audiências que a gente envolve a comunidade, envolve as políticas municipais, estaduais, para que traga respostas para os nossos problemas. Nessas audiências se tem a verdadeira noção das necessidades da nossa população e por isso que é muito importante, onde a população coloca suas necessidades. E depois de colocadas as necessidades, elas têm condições de serem atendidas conforme as necessidades expostas. Participaram ainda da audiência pública os deputados estaduais Luiz Castro, do PPS, e Abdala Frache, do PTN. Para eles, essa tem sido a melhor forma da Assembleia intermediar problemas vividos no interior do estado. Atender o município de Apuí com energia elétrica exige investimentos mais amplos e especiais. A questão do Acari, por exemplo, que está dentro do território de Novo Aripuanã, mas muito mais próximo de Apuí, vai ter que ser atendido via Apuí. E aí exige um plano de investimento específico, que é um assentamento rural com muitas vicinais. E a questão da qualidade do sinal de internet e telefonia. Solução é cabeamento, nós não temos ainda, o Brasil não tem uma capacidade via satélite de ampliar a capacidade da qualidade do sinal. A fibra ótica é uma garantia, onde ela passa, a internet ganha qualidade. Eu tenho certeza absoluta que, se dessa forma continuarmos desenvolvendo esse trabalho no interior, com apoio total da Assembleia Legislativa, a população vai ter um retorno mais rápido em relação às suas necessidades e dificuldades.
O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, disse que uma das alternativas para melhorar a telefonia móvel de Apuí é um acordo com parlamentares do estado do Pará, o que deve ser feito em breve, para que o município possa receber a fibra ótica. Nós entendemos que a partir de hoje a melhor forma para que possamos trabalhar nesse sentido, para que Apuí receba internet móvel através do sinal da Vivo, seria uma parceria com o estado do Pará. Haja visto que aqui no sul do Amazonas, no município de Apuí, nós temos municípios que pertencem ao estado do Pará que têm o mesmo problema. Então, se estes serviços chegarem até municípios como Jacareacanga, aqui vizinho de Apuí, que pertence ao estado do Pará, com certeza será um grande aliado para que nós possamos juntos conseguir este serviço. Durante a audiência pública, o presidente da Assembleia Legislativa destacou ainda os investimentos do governo do estado que vem acontecendo em diversos municípios do interior e que também estão programados para Apuí, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população. O governador Maziz esteve no município cerca de 50 dias atrás, deixou aqui um pacote de obras, implementou um pacote de obras, comunicou, divulgou, veio com o staff todo do governo e as principais obras já estão acontecendo, como por exemplo a recuperação de vicinais e também a recuperação da estrada que liga Apuí ao município de Novo Aripuanã. São 380 quilômetros e a estrada que fica dentro do município de Apuí vai até o quilômetro 160 e as obras já chegaram até o quilômetro 30. O presidente da Assembleia Legislativa anunciou ainda que até o meio de 2014 o núcleo da UEA vai ser implantado no município de Apuí. O presidente da ALEAN assinou um termo de adesão para a revisão do regimento interno e a lei orgânica da Câmara Municipal de Humaitá, no sul do Amazonas. O trabalho vai ser realizado pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior. O presidente da Câmara Municipal de Humaitá, a 590 quilômetros de Manaus, também assinou o termo. Rademac Chaves, vereador do município pelo PRP, disse que Humaitá enfrenta muitas dificuldades por ter uma Constituição defasada, o que gera conflito na aplicação de algumas leis. Com essa parceria, os municípios que estão aderindo, com certeza, vão ter uma oportunidade de desenvolver um trabalho melhor, com mais qualidade e com mais responsabilidade, principalmente na área jurídica. Então, nós agradecemos imensamente, todo esse trabalho que está sendo feito pelo SECOT e, sem dúvida, isso irá fortalecer nos andamentos do Legislativo e quem ganha com isso é a população. O regimento interno da Câmara também será revisto e atualizado. Para o deputado pelo PTN, Abdala Frache, Humaitá dá o primeiro passo para resolver o mesmo problema enfrentado por todos os outros municípios do interior do estado. Segundo o parlamentar, o maior prejuízo é na parte jurídica. Hoje nós vimos aqui na assinatura do termo de adesão da Câmara Municipal de Humaitá, ficamos muito satisfeitos que era um dos últimos que faltava e agora eu acredito que até o fim da nossa legislatura aqui, com o deputado Josué Neto na presidência, todos os municípios do estado do Amazonas, com exceção de Manaus, que já tem a sua, vão estar já regulares em relação à Constituição Estadual e à Constituição Federal. De acordo com o presidente da ALEAN, em até 4 meses, as sugestões de revisão da lei orgânica e do regimento interno ficarão prontos. Esse foi o 46º termo assinado pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior. E a Assembleia Legislativa de Roraima busca parceria com o SECOT para garantir apoio às câmaras municipais. Em reunião na sede da ALEAN, coordenadores dos programas das duas casas legislativas trocaram experiências e anunciaram a assinatura do convênio para o início do segundo semestre. Prevenir erros de interpretação e obediência às leis orçamentárias, fiscais e contábeis. Atualizar as leis orgânicas e regimentos internos dos municípios do interior do Amazonas. Promover treinamento e capacitação aos servidores das casas legislativas em todo o estado. O Centro de Cooperação Técnica do Interior, implantado em fevereiro de 2012, já atinge boa parte dos municípios interioranos. O objetivo é um só: oferecer apoio técnico como forma de modernizar as câmaras de vereadores, para que assim os anseios da população sejam melhor representados. O programa da Assembleia Legislativa do Amazonas tem chamado a atenção de outros parlamentos estaduais. Agora, Roraima pretende firmar um intercâmbio com a ALEAN para aprimorar o CAC, Centro de Apoio às Câmaras Municipais. O órgão atua nos moldes do SECOT em Roraima.
O coordenador do CAC, Fernando Éder, acredita que a parceria pode aprimorar o trabalho realizado em Roraima. É um momento importante, um momento novo para a Assembleia Legislativa de Roraima. Através do CAC, nós vamos fazer essa parceria e levar o que há de melhor na parte técnica legislativa aqui do SECOT, para que possamos melhorar ainda mais o trabalho das câmaras municipais do estado de Roraima. Além da revisão dos documentos das câmaras municipais, os servidores das casas são qualificados em modalidades como lei de responsabilidade fiscal, aperfeiçoamento de comissões técnicas e gestão de gabinete. A Assembleia Legislativa encerrou as atividades do primeiro semestre e os deputados fizeram um balanço positivo da atuação parlamentar. Destacaram as votações ocorridas na casa e ainda a extinção de todas as modalidades de voto secreto. O oposicionista Luiz Castro ressaltou que muitas vitórias foram obtidas no esforço concentrado realizado pela Assembleia na quarta-feira, 10 de julho de 2013. O parlamentar ressaltou que, pela primeira vez, emendas à lei orçamentária anual da oposição foram aprovadas na casa, o que vai ao encontro dos anseios populares. Criticou, porém, a rejeição de projetos que beneficiam os professores. Eu acho que nós poderíamos ter tido ontem um dia 100%, desde que nós tivéssemos aprovado, pelo menos, no mínimo, a emenda que garantisse que os professores também recebessem um vale alimentação. Um gesto em relação à categoria do magistério. Tirando esse aspecto, que eu acho que foi uma falha grave, falta de percepção da importância da categoria do magistério, o dia teve seus aspectos muito positivos, principalmente pela eliminação completa do voto secreto. Além do fim de todas as modalidades de voto secreto na última votação da Casa, antes do recesso parlamentar, foram aprovadas 4 propostas de emendas à Constituição. Houve aprovação da criação de 2 comissões técnicas e a LDO. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Davi Almeida, ressaltou que esse é um momento histórico na ALEAN. Grande êxito que foi ontem a aprovação neste plenário, de forma, eu não me recordo se foi de forma unânime, eu acho que teve voto distoante do deputado José Ricardo, mesmo assim, teve uma emenda de sua autoria, uma emenda conjunta de sua autoria aprovada no dia de ontem. Esta é uma prática que esta Assembleia tem tido e vive um novo momento, vive um momento histórico e uma nova oportunidade de diálogo com a oposição, de trazer a essa Assembleia temas relevantes, uma pauta positiva, uma programação positiva, porque a sociedade pede, a sociedade clama e a Assembleia não fica parada diante das manifestações, diante dos pedidos e diante das colocações da população. Marcelo Ramos, deputado pelo PSB, também elogiou a forma democrática com que a mesa diretora tem conduzido as decisões na Casa Legislativa, mas garantiu que entrará com recurso para a abertura de uma comissão processante para que o deputado Ricardo Nicolau seja investigado por improbidade administrativa, com base na Lei 8.429 de 1992. Eu entendo que foi uma decisão equivocada, eu entendo que a Assembleia a comissão deveria ter manifestado pela admissibilidade do recurso e devolvido para a mesa diretora já para a abertura da comissão processante. No entanto, não entendeu assim a Comissão de Constituição e Justiça por sua maioria e nós vamos esperar o segundo semestre e apresentar uma nova representação, desta vez fundamentada em todos os dispositivos da Lei 8.429, que é a lei que trata dos crimes de improbidade administrativa. Novos projetos devem ser votados na ALEAN após o recesso parlamentar, que dura até 31 de julho. E o presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, também destacou a atuação do parlamento no primeiro semestre. O parlamentar enfatizou tanto ações institucionais quanto o desempenho individual dos colegas deputados. Utilizando o tempo reservado ao PSD no grande expediente, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, relembrou as principais ações desenvolvidas pelo Poder Legislativo Estadual durante o semestre. O parlamentar destacou a participação da ALEAN em discussões importantes, como o futuro da Zona Franca, os debates envolvendo a implantação do programa Água para Manaus e a ampliação da bancada amazonense na Câmara Federal. O presidente também enfatizou a ampliação do SECOT, um projeto desenvolvido pela ALEAN que garante apoio técnico às câmaras municipais do interior do estado.
Porém, o maior destaque ficou por conta da atuação dos parlamentares. O esforço realizado pela Assembleia Legislativa em votar matérias importantes como o fim do voto secreto foi o que mais chamou a atenção do presidente Josué Neto. A Assembleia, graças a Deus, decidiu extinguir o voto secreto no dia de ontem, já nesse fechamento mesmo dos trabalhos do primeiro semestre de 2013. O outro ponto alto que tivemos foi a extinção do 14º e 15º salário ainda no mês de fevereiro, portanto, bem antes das manifestações, e as próprias pessoas que pediam isso nas ruas não tinham conhecimento que nós já havíamos extinguido o 14º e 15º salário. Tivemos aqui na área da saúde o teste do coraçãozinho, nós tivemos na questão de infraestrutura a lei que proibiu a taxa de esgoto, a cobrança da taxa de esgoto por pessoas que não utilizam esse serviço. Nós debatemos aqui a queda do preço da aviação comercial, que é a aviação intermunicipal, que é extremamente caro. Entre tantos outros debates foram de importância extrema para a população do Amazonas. Os deputados Sidney Leite, José Ricardo, Vicente Lopes, Francisco Souza e Luiz Castro apartearam o discurso do presidente da ALEAM. Os parlamentares parabenizaram a forma democrática da condução dos trabalhos legislativos. Vossa Excelência tem se comportado, sim, como presidente desta Casa, como um verdadeiro presidente do poder, de maneira democrática em relação à minoria. Não apenas em relação ao apoio ao trabalho das comissões, onde o senhor não distingue quem é de situação de oposição, mas eu acho que ainda tão ou mais importante a condução dos trabalhos no plenário desta Casa. Vossa Excelência, na presidência dos trabalhos, mesmo não concordando eventualmente com o pronunciamento de um deputado de oposição, jamais repreende da sua mesa como presidente o deputado de oposição. Quando Vossa Excelência não concorda com alguma tese ou quer defender o governo, sai da presidência dos trabalhos e assume a tribuna, como está fazendo aqui, e coloca as suas opiniões. O presidente da ALEAM também destacou outras ações, como a realização do Parlamento Jovem, o debate envolvendo a violência sofrida por turistas brasileiros na Venezuela e a realização de cerimônias importantes, como a entrega do título de cidadão do Amazonas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, e a homenagem realizada ao amazonense relator da Constituição Federal de 1988, Bernardo Cabral. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. E nas próximas 2 semanas você acompanha aqui no Alean Notícias uma retrospectiva da atuação parlamentar no primeiro semestre do ano e ainda as metas para os próximos meses. É a partir de segunda-feira, dia 15. Eu espero você. Um ótimo fim de semana.